Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui do 21º Congresso Estadual da APPREM. Teremos aqui a honra de ter dois brilhantes e experientes palestrantes na área de Previdência Complementar. A Márcia Paim Romeira, licença, Auditora Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, atualmente é Coordenadora-Geral de Normatização e Políticas de Previdência Complementar na Secretaria do Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência, a unidade responsável em propor as políticas e diretrizes para fortalecimento do regime de Previdência Complementar. Também é conselheira, ou atuou como conselheira no Conselho Nacional da Previdência da Previdência Complementar, entre 2019 e 2022, e é membro do Comitê de Assessoramento Técnico da FUNPRESP. Na Secretaria de Tesouro Nacional, atuou como subsecretária da Dívida Pública. É mestre em Gestão Econômica de Negócios pela Universidade de Brasília e especialista em Gestão em Instituições Financeiras pela Universidade Católica e graduada em Ciências Econômicas pela UNB. Obrigado, Márcia. Passo a palavra para você, se você já quiser iniciar. Esqueci de falar sobre o tema, né? Previdência Complementar e as consequências da não implementação em relação ao atendimento da Emenda Complementar 103. Ok? Boa palestra a todos. E muito obrigado por enquanto. Obrigada. Bom dia, estão me ouvindo bem? Então, um prazer estar com todos vocês aqui. O objetivo hoje, mais do que uma palestra, é uma conversa. Então, fiquem à vontade aí para perguntar, para depois, né, no atendimento também, trocar alguma ideia. Para quem não me conhece, eu estou ali desde 2019, auxiliando, né, estados e municípios a implantar a Previdência Complementar. Então, a gente começou lá elaborando guia, elaborando cartilha, fazendo sala de atendimento. Então, o objetivo hoje é fazer essa conversa, tá? E tirar todas as dúvidas de vocês. Vou parar para beber água algumas vezes, que a minha voz está bem, assim, ó, eu estou me adaptando ao frio. Então, vamos lá. Antes da gente começar, só para eu entender quem está na sala aqui com a gente, né? Os municípios que estão aqui representados já têm previdência complementar, já tem lei? Quem tem lei de implantação? Quem tem convênio de adesão assinado? Ó. E quem tem convênio de adesão já funcionando? Os servidores já estão entrando no plano, já está rodando? Legal. Então, assim, eu vou ter fala para todo mundo, né? Fala para quem está só com a lei, fala com quem ainda está procurando, né, fazer o convênio de adesão, e fala também para quem já está com o convênio rodando. A gente tem, acho que, conteúdo para todo mundo. Vamos passar rapidinho um panorama, né, para vocês verem como é que vocês estão. Vocês, quando eu falo vocês, eu estou falando do Estado de São Paulo. Mas como vocês estão e como o Brasil está com a implantação da Previdência do Servidor Público. Eu começo com esse slide, que é uma linguagem que a gente está usando cada vez mais para falar da Previdência Complementar, quando a gente chama de RPPS pleno e RPPS limitado, né? Por que a gente está usando essa linguagem? Para ficar um pouco mais fácil essa comunicação, porque vocês agora, né, que estão no RPPS, ou que estão ali trabalhando com o tema da Previdência Complementar, vocês têm dois servidores, né, com regras previdenciárias diferentes, né? Um, que é o que tem o RPPS, que não tem a limitação do teto do regime geral, né, que é aqui a gente chama de servidor antigo. E temos o servidor que ele tem o RPPS limitado ao teto e mais o regime de previdência complementar. Então, a gente tem trabalhado nas notas técnicas, dizendo, olha, o RPPS limitado tem que ser implantado a partir da vigência do RPC
né? A partir da assinatura do convênio de adesão, não tem hipótese para que o servidor esteja com RPPS pleno, né? Então, a gente vai conversando sobre isso. Quando a gente fala em migração, né, a gente fala em migração do quê? Não é a saída do RPPS, é a migração do servidor antigo do RPPS pleno, e ele vai para o regime do RPPS limitado, mais o regime de previdência complementar. Então, estou só passando esse panorama, porque quando eu começar a falar da RPPS pleno, RPPS limitado, vocês sabem do que eu estou falando, limitado ao teto, né? Que é esse que vai ter a previdência complementar vigente. Então, vamos... eu falei para vocês, né, que eu vivi essa implantação ali desde 2019, então a gente foi passando junto com vocês vários prazos, né, da implantação. Essa parte da implantação da lei, que a gente fez oficina, estudamos a lei juntos, né, fomos entendendo cada ponto, né, do funcionamento do regime de previdência complementar, eu posso dizer que ela está superada no Brasil e também em São Paulo, né? Nós já temos 93% dos entes com a lei implantada, e isso alcança 99% dos servidores com remuneração acima do teto. Depois, a gente foi para aquela parte de entender como contratar uma entidade de previdência. A gente sabe que as entidades são privadas, e como seria essa contratação pelo município. Então, fizemos, né, o guia de orientações, a gente conseguiu, junto com a Tricom, uma orientação nesse sentido, e os entes, a maior parte, já fez o processo seletivo ou aproveitou um processo seletivo já realizado para contratar a sua entidade. Isso a gente pode dizer que está em progressão, né, e 39% dos entes já fizeram a assinatura do convênio, e esses municípios que já fizeram são, de fato, aqueles que têm contratado servidores com remuneração acima do teto, então, eles alcançam cerca de 90% aí dos servidores com remuneração acima do teto. Então, lá em junho de 22 foi o prazo limite. Hoje, quem está contratando servidores com remuneração acima do teto e não assinou o convênio de adesão, já está com esse critério irregular lá no CRP. Olhando o mapinha do Brasil, eu lembro quando a gente começou esse mapa, era todo vermelho, e agora tem pouquinhos pontos em vermelho nele. Nós temos aí só Roraima, que não aprovou lei, 2 capitais, Belém e Maceió, e, na parte do convênio de adesão, só o Estado do Maranhão ainda não firmou aí seu convênio de adesão, e algumas capitais ainda não estão com convênio assinado: Goiânia, Macapá, Natal, Palmas e São Luís. Então, a gente diz que o progresso está muito positivo, temos ainda a avançar, mas a gente avalia que a gente tem já a previdência complementar do servidor público né? Está funcionando. É um regime agora, todo município tem 2 regimes, então a gente tem que se familiarizar cada vez mais, assim, não é só regime próprio, é regime próprio e complementar. Hoje você tem um servidor novo ingressando e ele não entender que ele tem 2, né, previdências, um regime combinado, tem algo errado, a gente está falhando, né, nessa comunicação. Então, a gente tem que estar muito atento para isso, né? Nós temos um novo desenho previdenciário que oferece 2 regimes para o servidor. Aí é o mapinha no Brasil, quando a gente olha esse lado aqui para vocês, né, da direita, leis. Eu consigo botar o cursor aqui, né? Então, aprovação de leis. Então, é só a região norte que a gente ainda tem algum atraso. A gente tem feito eventos específicos com a região norte para tentar acelerar esse processo. E convênios de adesão, a gente vê que a gente ainda tem um mapinha vermelho, mas isso que eu falei para vocês, não necessariamente tem uma irregularidade. São entes que não têm contratação de servidores com remuneração acima do teto. Aqui é um gráfico de população, só para vocês verem, lá de 2015 para cá, como a população do regime de previdência complementar cresceu, né? Nós já somos 300 mil vidas
servidores públicos que são cobertos, né, pela Previdência Complementar, e a gente dobrou, né, de 2019 para cá, dobramos. A gente fez uma separação aqui, tirando o FUNPRESP e São Paulo Previcom, que começaram antes e têm a maior massa de servidores públicos. Mas vejam que essa parte verdinha clara aqui é a previdência ali de municípios, né, como ela cresceu e vem crescendo. Então, a gente tem muitos servidores já aqui de estados e municípios cobertos pelo regime de previdência complementar. Aqui é um gráfico de patrimônio, né? Então, já alcançamos aí 18 bilhões de recursos administrados, e a tendência agora é acelerar, né? Então, a gente viu a FUNPRESP quando começou e onde ela está, né? É a taxa de crescimento depois que os servidores estão inscritos, é bem grande, então esse patrimônio tende aí a crescer bastante nos próximos anos. E agora a gente vem, acho que se eu pudesse falar assim, o que eu vim hoje tentar sacudir vocês, né? É essa parte aí, regime de previdência complementar em funcionamento. E a gente considera que é um momento de alerta, né? A gente tem os grandes, médios municípios, todos com convênio assinado, e, para nossa surpresa, os servidores não estão sendo inscritos no plano. N motivos. Não ajustou a folha, esse assunto foi esquecido, o CRP ficou regular depois que assinou o convênio de adesão. Ninguém mais olhou para isso. O próprio RPPS fala, isso não é problema meu, eu sou RPPS. Quem tem que fazer isso é a Secretaria de Administração, a Secretaria de Fazenda. Pronto, os servidores não estão sendo inscritos. Gente, isso é grave, mas grave mesmo. Por quê? Eu estou deixando o servidor lá no RPPS pleno. Depois, quando eu começar esse convênio de adesão, eu acerto isso. Não dá para acertar, né? O servidor, depois que o convênio de adesão foi assinado, esse servidor já está com o RPPS limitado. O que está acontecendo? Ele está deixando de capitalizar recursos lá no regime de previdência complementar, mas é um direito líquido e certo do servidor. Ele tem direito ao aporte desde o ingresso no ente. Então, aquele ente que está protelando, procrastinando ali, né, esse funcionamento do regime de previdência complementar, ele está, ao tempo que ele não operacionaliza, ele está criando um problema ali, porque ele vai ter que regularizar esse servidor, ou seja, ele vai ter que acertar o regime previdenciário. Então, o que ele aportou ao RPPS, ele vai ter que devolver, né? O que ele não aportou do servidor, ele vai ter que aportar. Então, a gente não pode deixar que o convênio de adesão não esteja funcionando e sendo operacionalizado. Então, a gente tem essa parte aqui, inicial, que eu falei para vocês, em alerta. Na sequência, o ente tem que trabalhar num plano de educação previdenciária. Isso que eu falei para vocês. Os servidores precisam entender que eles têm dois regimes. Eles têm que entender que isso não é um custo, isso é a sua proteção previdenciária. E como isso é vantajoso, né, ter esse aporte do patrocinador por N motivos. Tem também o processo de migração de servidores antigos, né? Depois que o regime começa a funcionar, os servidores novos estão ali, os antigos querem migrar, então começa a vir essa questão a ser administrada. E tem um assunto muito importante, que eu acho que a gente ainda não está, vamos dizer, tão maduro, mas é o próprio acompanhamento desse regime pelo ente. Porque depois que está assinando o convênio, está sendo aportado, não acabou ali, né? Tem um acompanhamento que o patrocinador tem que fazer desse plano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar de regularidade previdenciária. Esse tema está mais do que nunca. Quer dizer, ele nunca sai de moda, né? Regularidade previdenciária. A gente lembra que dos 25 critérios para emissão do CRP, 2 são da Previdência Complementar, e é a nossa área lá que fiscaliza, né, esses 2 critérios. Temos o critério da lei e temos o critério do convênio de adesão. Esses 2 critérios para a regularidade do CRP. O do convênio de adesão, a gente vai falar agora que ele está evoluindo esse critério, né? Então, vamos só para recapitular vocês.
O da lei, para quem não tem lei implantada, basta que o ente aprove a sua lei e envie pelo GESCOM, né? A gente vai analisar a lei, se não tiver nenhuma questão na lei, está regular. Se tiver alguma questão na lei, o que eu falo questão? Algumas leis, o ente modifica alguma coisa que vai de encontro às regras do regime de previdência complementar, ou tem alguma falha, então a gente notifica para alterar a lei. Então, para o critério da lei estar regular, precisa ter enviado e a gente precisa ter analisado e a lei está regular, né? Então, esse slide aqui só para mostrar um pouquinho. Hoje nós temos 443 notificações de leis, né? Então, a gente encontrou irregularidades e a principal irregularidade da lei ainda é a alíquota. Ou o ente não colocou uma alíquota, ou botou uma alíquota baixa demais, ou uma alíquota alta demais. Então, a gente notificou todo mundo que tem alguma questão sobre a alíquota de contribuição, a gente notificou. Então, a gente lembra, a alíquota, tem que ter alíquota na lei. Essa alíquota, a gente recomenda um intervalo, né? A gente tem uma nota técnica que explora esse intervalo, mínimo e máximo. Se eu não estou errando aqui, né? Entre 6,5% e 9%. Seria o que a gente está recomendando ali de aporte do ente. Então, saindo desses intervalos, a gente tem município que botou a alíquota de 1% de aporte. Não protege ninguém, né? E tem aquele que botou a mesma alíquota do RPPS, botou 14%, botou... Então, também a gente tem orientado... E por que a gente orienta? A gente faz um estudo, mostra quanto que precisaria aportar para o servidor ter uma proteção previdenciária, para que isso também não onere o ente. Agora eu vou para o segundo critério que eu mais quero abordar hoje com vocês, né, que é a questão da operacionalização. Vejam ali que no nome do critério eu deixei em laranjinha, operacionalização. Isso aqui é novidade, né? Antes o critério era aprovação do convênio de adesão, agora é aprovação e operacionalização. Por que eu estou botando isso muito, né? Batendo muito nessa tecla? Porque nós vamos começar a irregularizar os CRPs, né, nesse critério, para os municípios que firmaram um convênio de adesão, mas não estão operacionalizando. Então, a gente conseguimos fazer alguns ajustes, eu vou mostrar para vocês. Alteramos a portaria 1467, a Previc alterou a sua resolução interna para cobrar das entidades essa informação da operacionalização. Então, esse critério vai ser exigível aí, né, a operacionalização, e a regra é: o ente que firmou o convênio de adesão tem 180 dias para inscrever o servidor no plano. Esse é o limite máximo que a Previc deu para a operacionalização. E não operacionalizou, esse critério fica irregular. Claro, se o ente tiver a contratação de servidores com remuneração acima do teto. Isso é importante também, gente. A gente percebeu, e vamos fazer uma fiscalização ali específica sobre esse ponto, em relação à contratação de servidores com remuneração acima do teto. A gente percebeu que muitos municípios estão respondendo não no DIPR, porque o DIPR pergunta: seu município contratou alguém com remuneração acima do teto desde a vigência da lei do RPC? Aí o município vai lá e, pum, não. Aí, quando a gente vai fazer uma reunião com o município e abordar esse ponto, o município fala: não, eu fiz, mas eu esqueci, eu achei que o DIPR preencheu uma vez só. Aí a gente, né? Então, a gente lembra, o DIPR, todo o envio do DIPR, o ente tem que observar se houve ou não a contratação. Havendo, ele vai para sim, e o ente tem 180 dias para operacionalizar esse convênio de adesão. Outro ponto, né, que quase ninguém observa: servidores que ultrapassam o teto depois de ingressar no ente, né? Então, o servidor tem aquele plano de carreira ali, né, do cargo dele. Então, ele ingressa abaixo do teto, suponha uma remuneração de R$ 7.500, daí a 2, 3 anos ele vai para a remuneração de R$ 9.000.
ele tem que ser inscrito no regime de previdência complementar. Então, o ente tem, sim, servidor com remuneração acima do teto. Esse servidor, se ele não estiver sendo inscrito no regime de previdência complementar, ele está desprotegido, ele fica só com o RPPS limitado. Então, aquele servidor que vier a ultrapassar a remuneração, também tem que ser inscrito. Então, isso a gente percebeu que não está muito claro, e a gente tem ficado com o servidor aí desprotegido, né? Quando a gente olha hoje CRP irregular, né, municípios que declararam no DIPR que contrataram servidores com remuneração acima do teto e não firmaram convênio, nós temos 87. São Paulo aí com 8. Então, tem 8 municípios em São Paulo irregulares. Fizeram contratação e não firmaram convênio de adesão. Falei para vocês da questão da operacionalização, né? E aqui esse dado é muito interessante, é a primeira vez que ele é trazido, né? Que é a primeira base da Previc. Eu falei para vocês que a gente conseguiu, junto à Previc, né, quais são os dados dos convênios operacionalizados, né? Então, a Previc solicitou para todas as entidades, né, que informassem quais são os convênios. Então, a base da Previc até agora, deixa eu mostrar aqui, né? A gente tem hoje firmado 835 convênios, né, no Brasil. A Previc nos passou informação até o momento de 782 convênios, ou seja, estamos com 94% da amostra, né? E de convênios não operacionalizados, 521, ou seja, quase 70%. Então, é isso que eu falei para vocês, estamos em alerta, né? Alerta máximo. Nós temos aí, né, só por esse número, 520 convênios firmados que só virou papel, né? É só o contrato assinado. Não tem ninguém ingressando. E aí as entidades informam também a razão, né? Desses 521, 300 falam que não houve ingresso de servidores. Ok, né? Então, esses não vão ter problemas com o CRP em relação a ser requerido, né, a ter a contratação. No entanto, a gente tem bastante gente aí, né, mais de 200 convênios, em que a entidade fala que o ente nem responde sobre esse convênio. A entidade fala, e aí, né, quando é que vai operacionalizar e tal? O ente nem responde. Outro problema, né, o próprio ente fala, não consigo ajustar a folha, estou cheio de problema aqui, não é prioridade, esse assunto não tem dono no município. E, né, temos aí vários municípios que alegam que não estão ainda conseguindo, né, operacionalizar o RPC. Então, gente, o que vai acontecer, né? Nós vamos agora, no mês de maio, né, fazer uma ampla divulgação aí, da necessidade de operacionalização, e vamos, de fato, começar a regularizar o critério a partir de 1º de junho. Então, todos esses convênios aí, né, que estão não operacionalizados, a gente vai alterar o critério lá do CRP, né, para irregular. Esses que não seja a razão de servidores, sem servidores com remuneração acima do teto. Aí, aqui, a gente vai olhar um pouquinho a questão de São Paulo, né? Como é que está? Somos aqui, né? Falamos juntos, 221 RPPS, né? Desses, 218 aprovaram lei. O mapinha mostra aí, né, apenas 3 leis não enviadas. Então, a aprovação de lei, só 3 municípios ainda não aprovaram leis. Quando a gente olha leis notificadas, temos 27 municípios que têm problema lá no GESCOM, né, estão notificados a alterar a lei. Apenas um irregular, os demais ainda estão no prazo, vamos dizer assim, né, para acertar a notificação. 114 entes com convênio de adesão assinados, e lá na última linha eu coloquei ali para vocês, não operacionalizados, 60. Então, o Estado de São Paulo tem esse problema bem grande também, né? Nós temos 60 convênios não operacionalizados. E quando eu falo não operacionalizados, eu estou dizendo, um convênio que não tem a inscrição efetiva do participante no plano, né? Ele não começou a enviar os arquivos, né, de folha de arrecadação
para a entidade fechada de previdência. Então, é um problema também em São Paulo e a gente tem que estar bem alerta em relação a fazer funcionar, né? Fazer funcionar não só pelo CRP. Eu acho que o mais importante é o servidor mesmo, que está deixando, às vezes está há anos, né? Assinou o convênio em 2022 e está desde 2022 sem estar aportando para o regime de previdência complementar. Então, tem risco jurídico, tem desproteção previdenciária, tem uma série de problemas que a gente não pode deixar passar. Então, eu falei para vocês, né, sobre esse tema. Portaria 1467, a alteração foi no artigo 247, lá está bem explícito, né, que tem que estar operacionalizado. Portaria da Resolução Previc 23 também, ela que estabelece o prazo de 180 dias para operacionalização. Os tribunais de contas foram todos oficiados, né, sobre essa questão, né, da irregularização. E eu queria falar para vocês dessa nota técnica 584, quando eu falei para vocês, olha, se não está operacionalizado, temos um problema. Então, essa nota técnica é esse manual, né, de como acertar. Então, se eu não operacionalizei o convênio de adesão, já estou ali um tempo, né, com servidores ingressando no município, como é que eu acerto essa questão? Tem que acertar. Então, essa nota técnica vai dando um passo a passo do que o município precisa fazer para acertar a questão da operacionalização. Vou passar aqui, assim, melhores momentos da nota técnica, né? Primeiro, a data de vigência do RPC. Não interessa se o convênio está operacionalizado ou não. Assinou o convênio, está aprovado, para todos os fins, essa é a vigência do regime no ente. Então, essa data, se alguém tem dúvida, né, a gente publica lá no site da Previdência, nós temos lá uma seção específica, Previdência Complementar do Servidor Público. E lá tem uma planilha Excel, que pode ser baixada. Então, tem a data de vigência, para todo mundo que assinou o convênio, está lá a data. Então, se tem alguma dúvida, é aquela data de aprovação do convênio de adesão, é o marco. Todo mundo, a partir daquele marco, todo servidor que ingressar, a partir daquele marco, está no RPPS limitado. Então, quando eu falo assim, é um problema do RPPS? O RPPS não pode estar mais recebendo servidores no RPPS pleno, depois que tem outro regime vigente. Então, o próprio RPPS tem que, não posso receber a folha desse jeito, agora só ingressa com a remuneração, né, o recolhimento das contribuições até o teto. Então, é uma responsabilidade grande também do RPPS. Outra orientação da nota técnica, a operacionalização retroativa deverá ser imediatamente regularizada. Então, o ente vai ter que fazer o acerto retroativo daquele servidor. Se a vigência do RPC é 1º de janeiro de 2024, e está operacionalizando agora em 2025, o que ele vai ter que fazer? Quanto que esse servidor deveria estar aportando para o regime de previdência complementar desde 1º de janeiro de 2024, faz esse cálculo, quanto que seria para o RPC, quanto que foi para o RPPS, e isso tem que ser aportado, a parte do patronal, né, e a parte do servidor para a entidade de previdência. Então, tem que ser feito retroativo. Alguns municípios acham assim, a gente faz daqui para frente, a gente operacionaliza daqui para frente, depois para trás vê. Ou, o servidor não quer para trás, né? A gente lembra, isso é um direito do servidor. Se o servidor quiser recusar o retroativo, tem que ter um termo lá que ele está abrindo mão, porque senão isso é risco também de judicialização. Então, pode fazer, vou fazer daqui para frente para começar a rodar e depois, ok, mas tem que acertar a vida desse servidor com o aporte retroativo. E aí a gente fala, a decisão é do servidor, se ele quer o retroativo, se ele não quer o retroativo. E aí a gente coloca também a comunicação disso, né? A gente viu nessa pesquisa muita gente colocando assim, não foi operacionalizado porque o servidor não quer. Esse, para mim, é o mais grave. Assim, temos um problema no município. Falar que o servidor não quer, que o convênio de adesão não está operacionalizado porque o servidor não quer, é porque tem um problema sério
de comunicação, porque a gente já tem uma experiência grande, né, Silvia, assim, na Funpresp, nas outras entidades. Regime de previdência complementar não tem por que o servidor não querer. É como se ele estivesse rasgando dinheiro, se ele não quer. Ele está perdendo dinheiro. Então, assim, como assim o servidor não quer? Tem algum problema lá no município. Então, isso, para mim, é o mais grave. Quando fala que o servidor não quis, que o regime de previdência complementar não está funcionando, é porque tem um servidor desprotegido nesse município, mal orientado, e talvez a própria equipe, né, de RH, do RPPS, esteja falhando. Por isso que eu falo que a gente tem que ter, dentro do município, uma área que acompanha o regime de previdência complementar, que é aquele grupo que está olhando para o plano, está olhando como é que a entidade está desempenhando, que é aquele grupo que está olhando, espera aí, quantos servidores ingressaram em 2024? 100. Quantos que estão no plano? Ah, tem 30. Opa, por que tem 70 fora? Não pode. Né? A gente sabe, ó, a experiência, a taxa de retenção no regime de previdência complementar é 97%. Geralmente, só 3% dos servidores escolhem ficar fora do regime de previdência complementar. Então, se o município está vendo que os servidores não estão ingressando, gente, tem um problema. Tem um problema que tem que ser apurado, né? Aí pode dizer assim, não gostei da entidade. Opa, troca a entidade. Né? Não tem que olhar qual é o problema. E tem que sentar com o servidor e mostrar para ele o que ele está perdendo. Né? Então, a gente coloca na nota técnica essa comunicação. Esse retroativo tem que ter uma boa comunicação com o servidor para ele entender o que ele está perdendo, né, se ele não ingressar. E aí eu falei, atuação do patrocinador após a implantação. Para quem levantou a mão, que falou, já assinei convênio, já estou com o servidor ingressando no plano, né? Acabou o meu trabalho, e é isso que eu falei para vocês. Não, gente, o ente tem que estar estruturado, assim como tem... A gente fez uma discussão grande no passado, né, se o RPPS tinha que acompanhar o regime de previdência complementar. De fato, alguns municípios preferiram que o conselho, né, do RPPS fizesse um acompanhamento ali, né, e outros falaram, não, vou criar o meu comitê, né, o CAPC, meu comitê de plano, vou botar 3 servidores para acompanhar. É importante que acompanhe. Né? Primeiro, para olhar como é que o plano está funcionando, se a entidade está, né, tendo um bom relacionamento com o ente, se as informações estão disponíveis, se o servidor está sendo, né, bem atendido. Então, precisa desse comitê de acompanhamento. Então, quem implantou tem que se estruturar agora, estruturar para acompanhar. Tem que ter um acompanhamento da regularidade, né, do aporte, se está adimplente, se tem aquele retroativo, já foi regularizado, então tem que ter alguém cobrando. Programa de educação previdenciária tem que estar implantado. Que materiais que a minha entidade oferece? Minha entidade oferece palestra, minha entidade oferece um consultor. O que eu tenho de educação previdenciária? Né? O Ministério, gente, a gente tem uma seção de educação financeira e previdenciária dentro da Previdência Complementar do Servidor Público, com um monte de material. Um monte de material sobre migração, sobre o que é o regime de previdência complementar, qual é a vantagem. Então, assim, o ente tem que facilitar isso, né? Esse acesso para o servidor. Depois, esse comitê de acompanhamento tem que olhar a taxa de retenção dos servidores. É isso que eu falei para vocês. Se entraram 100 servidores, quantos estão com regime de previdência complementar? Se tiver gente de fora, tem que trabalhar com quem está de fora. Não dá para deixar, porque isso é uma bomba que estoura lá na frente. Né? Lá na frente o servidor vai falar, poxa, estou me aposentando aqui pelo teto, e abrir mão, né, de toda essa proteção. Então, tem trabalho para quem já está com tudo rodando, e esse foi esse tema. E agora que a gente falou desses assuntos, eu queria contar um pouquinho para vocês o que o Ministério, né, a Secretaria, está trabalhando, temas exclusivos da Previdência Complementar e que afetam a Previdência Complementar do servidor público. Né? A gente está trabalhando num programa muito legal, junto com o MEC, que é o Programa Consciência e Ação, e a gente finalmente conseguiu uma parceria com o Ministério da Educação e as escolas, né, dos seus filhos, né, os meus também, do ensino fundamental e ensino médio, vão ter na grade curricular educação previdenciária.
Então, entra lá no ensino fundamental, já educação previdenciária, e no ensino médio a gente entra também com previdência complementar, né? Então, esse programa foi lançado em março de 25, e a gente está aí começando esse programa, né? A gente está muito empolgado, acho que era um sonho nosso de conseguir, né, construir esse acesso, e a gente já é um programa que está aí andando, né? Tem outro programa muito interessante, que agora na Semana ENEF, chama Poupadores do Futuro. O Ministério, com as próprias entidades de previdência, né, que quiseram participar, vão fazer uma aula de previdência complementar nas escolas, né? Então, tem 12 entidades confirmadas, e cada entidade no Brasil todo vai fazer uma aula na Semana de Educação Previdenciária sobre previdência complementar. Então, essa agenda da educação previdenciária está avançando bem, vamos dizer assim, esse ano. E aí, temas, né? Temas do setor. A gente conseguiu aí, né, ao longo de 24 e 25, a gente conseguiu aprovar a resolução da inscrição automática. Então, eu posso dizer assim, quem não tem inscrição automática é porque não quer, porque está tudo muito bem regulado agora, né? Você não precisa mais ter o ente, ele não precisa mais ter a lei autorizando a inscrição automática, basta que o patrocinador dê anuência ali no convênio de adesão, essa inscrição automática pode ser realizada. Por quê? Porque tem a regulação própria, né, a resolução CNPC 60, que autoriza a inscrição automática. Temos aí aprovado também em 24 a alteração, né, da resolução 43 com a resolução 61, que autoriza planos de contribuição definida a carregar títulos públicos a vencimento. Isso era um pleito grande das entidades, afeta a previdência complementar do servidor público, porque nós somos plano de contribuição definida, e essas entidades queriam muito poder contabilizar a carteira a vencimento, para não ficar aquela carteira, né, o resultado flutuando, que isso afastava o servidor, né? O servidor olhava assim, um ano a carteira está com 20 positivo, no outro ano 20 negativo. Aí, quando dá o 20 negativo, fala, opa, tem alguém roubando, né? E aí a gente sabe que não é isso, que previdência, por ser de longo prazo, tem uma volatilidade grande, né? Só de estar a longo prazo, mas se o ente não vender, se a entidade não vender, ela pode carregar isso até o vencimento. Então, essa regra de contabilização agora vai ser permitida, as entidades já estão começando a se organizar para isso, então isso foi um pleito atendido aí ao longo de 24. Também a aprovação da resolução CNPC 62, isso permite que as entidades tenham uma flexibilidade na sua gestão administrativa, foi uma resolução importante. E a política de investimento do regime de previdência complementar foi atualizada agora, né, início de 25, março agora. O RPPS ainda está tentando, né, atualizar a política de investimento, mas o regime de previdência complementar conseguiu agora em março, nesse CMN de março. Então, a política de investimento do regime de previdência complementar já está adaptada à resolução CVM 175, já está com a linguagem da resolução CVM 175, alguns ativos que o setor não podia adquirir entraram, né, nessa resolução. Então, esse foi um tema importante também que conseguimos aprovação em 25. Agora, ainda sobre a inscrição automática, a gente conseguiu lançar uma consulta pública, está no ar a consulta pública, nós queremos alterar a resolução CNPC 60 para permitir inscrever o estoque de trabalhadores. Eu falei para vocês, né? Uai, mas se entraram 100 servidores e 70 ficaram de fora, o que houve? E com essa alteração da resolução CNPC 60, a entidade está autorizada a inscrever os trabalhadores que não ingressaram, né, os servidores que não ingressaram no plano, que seria pegar os servidores antigos. Então, você pode inscrever automaticamente aquele grupo todo que estava fora. E aí eles decidem se querem ficar ou não e podem sair sem nenhum custo, né, para o servidor. Mas, pelo menos, o ente tem, né, a sua obrigação ali de falar assim, olha, eu te inscrevi automaticamente, você saiu porque quis, né? Então, essa alteração aí está no... Essa consulta pública está lá no ar, no Fala BR, no Fala Brasil, e pode ser consultada lá.
Já estou aqui finalizando, né? Ainda temos temas importantes aí em 2025 para tratar. Temos a Resolução 30, que é do resultado, né, dos planos, e a gente está trabalhando nesse tema. E temos alguns ajustes de algumas resoluções importantes, como a Resolução CNPC 50, que trata dos institutos, está na agenda e deve ir para o CNPC ainda em 2025. Falei para vocês, agora concluindo, do nosso site, a carinha dele aí, ó, lá dentro do site do Ministério, Previdência Complementar do Servidor Público. Então, está bem organizado o site, a gente deu uma cara nova para ele esse ano. Então, a gente separou aqui, né, guias e cartilhas, notas técnicas, painel de implantação. Aqui que eu falei, ó, quer saber qual é a data de vigência do seu RPC, se só tem lei, se tem convênio, qual foi a data, qual é o número da portaria da Previ, que está tudo aqui, ó, nesse painel de implantação. A parte de educação previdenciária, que eu falei para vocês, tem muito material, né? Tem aqui, nessa abinha de cursos, e aqui a gente lembra da sala de atendimento. Nós temos toda sexta-feira, né, a gente abre a sala virtual para tirar dúvida do regime de previdência complementar. Então, sempre tem um de nós lá. Não deixem, se tem dúvida, tem algum problema. Gente, às vezes tem até um gargalo, assim, fala assim, pelo amor de Deus, preciso que alguém fale com o prefeito, né? O gargalo, quando a gente pode, a gente vai, auxilia, né? O que não pode é ficar o tema parado, né? Dentro do município. Então, a gente tem que usar a nossa responsabilidade aí de servidores, né? E defensores, mais do que isso, né? Defensores da causa previdenciária para fazer acontecer. Então, fica aqui para vocês, né, esse convite para acessarem o nosso site. E eu finalizo aqui esse painel e deixo aí para perguntas aí no final. Obrigada. Parabéns. Deixa eu aproveitar para dar um recado. Houve uma inversão das palestras que aconteceriam às 2 e às 4 horas no auditório 1. Então, os efeitos da decisão do STF, o fim do regime jurídico único e o possível impacto do equilíbrio financeiro dos RPPS vai para as 4 horas, no mesmo auditório 1, mas às 4 horas. E aí, a expansão e melhoria contínua do sistema CADPREV e GESCOM sobe para as 2 horas. Ok? Então, temos uma inversão aqui. Muito obrigado, Márcia, pela brilhante palestra, esclarecedora, e que gera uma série de perguntas. Eu estou com uma listinha aqui. Quando a palestra é boa, é assim, né? Sempre deixa algo aí para a gente refletir. Então, vamos para a segunda apresentação do senhor Silvio Eugênio de Araújo Medeiros, presidente da Previcom, graduado em Ciências Econômicas, com MBA executivo em Finanças pelo IBMEC e Master em Direção e Gestão de Planos e Fundos de Pensões pela Universidade de Alcalá, na Espanha. Tem mais de 35 anos e ampla experiência em previdência, políticas públicas de trabalho, emprego, finanças, telecomunicações e automação bancária. Silvio, a palavra é sua. Aqui está. Bom dia, gente. Tudo bem? Maravilha. Casa cheia. Muito bom. Cadê o passadorzinho? Está aqui. Beleza. Então, nosso papo hoje é sobre o que acontece quando a gente não implementa o regime de previdência complementar nos nossos entes públicos, ok? Vamos lá. Previdência é coisa de gente jovem. Se você deixar para resolver o que você vai fazer depois da sua atividade laboral, quando ela acabar, você vai chegar lá despreparado, você vai chegar lá sem ter construído um patrimônio que deve ser construído ao longo da vida. Então, é impossível a gente dissociar a aposentadoria da vida laboral. E, aliás, deixa eu só colocar umas coisas aqui para vocês. Assim, eu odeio os termos que a gente usa para falar de previdência, porque acho que a gente precisa ressignificar tudo isso. Primeiro, a gente fala assim, aposentadoria.
Cara, aposentado é um velho confinado aos aposentos para morrer. Não dá para chamar aposentadoria de sonho de alguém. Isso tem que mudar. Previdência. Previdência é uma palavra estranha, né? Previdência. Parece que está vendo alguma coisa antes do tempo. Né? Nós somos o quê? Nós somos uma entidade fechada de previdência complementar. Fechada, então não pode entrar. Não pode, deve. Tem um monte de coisas que a gente precisa mudar. Fundo de pensão. Fundo de pensão é que alguém morreu, né? Então, fundo de pensão, por que não pode chamar de fundo de prosperidade? Né? Fundo de liberdade econômica. Tem tanta coisa que a gente pode adaptar no nosso linguajar, na forma como a gente se comunica, que acaba perdendo espaço para aquele influencer digital que chega assim, faça isso durante 6 meses, fique rico e pare de trabalhar. Né? Então, você tem todas essas comunicações, esses desafios que precisam mudar na nossa lógica, para a gente poder entrar na cabeça do jovem como uma alternativa viável e importante para o futuro dele. Porque previdência, não se enganem, é coisa de gente jovem. Quanto mais cedo você começa, mais longe você vai. Warren Buffett, talvez o maior investidor do mundo, ele começou a poupar com que idade? Alguém tem uma pista? Bom, ele fala que começou aos 7 e se arrepende de ter demorado. Então, você vê que não tem como você postergar o início da sua atividade de poupança. E aí, vamos falar um pouquinho de Brasil. Né? A gente está tão focado no nosso próprio negócio de gestão de RPPS que muitas vezes a gente esquece de olhar o grande quadro. Ontem, o Gleison deu uma palestra excelente sobre o Instituto de Longevidade e falou um pouco disso. Esse desenho aqui, gente, é a pirâmide populacional. Isso aqui é quantas pessoas tem em cada faixa etária. O que você percebe? Na faixa de 40 a 44 anos, ou seja, de quem nasceu ali por volta de 1980, você ainda tinha um crescimento. A partir de então, todo mundo vem reduzindo a quantidade de filhos. Está nascendo menos criança. Aí o que acontece quando o tempo vai passando? Essa faixa passa para cá, essa passa para cá, essa passa para cá e assim por diante. Significa o seguinte, lá na frente você vai ter essa galera toda aqui, envelhecendo. Então isso aqui vai engordar. E isso aqui está numa reta de emagrecer. Então a gente vai ter uma pirâmide fit, né, invertida, de cabeça para baixo. O que significa dizer? De 0 a 14 anos, hoje, tem 20% da população. Dá o quê? 20%? Uns 42 milhões, mais ou menos. Né? E aí você tem uns 24 milhões de idosos. Tem mais de 64, 65 ou mais. E você tem uns 150 milhões de pessoas que estão naquela faixa de pagar as contas. É quem banca o país hoje. O que significa? Esses 150 milhões aqui, versus os 66,8 milhões de idosos e crianças, significa que para cada 100 pessoas trabalhando, tem 44 que não trabalham, que de alguma maneira são sustentadas, direta ou indiretamente, por esses 150 milhões. Porque ou é o filho de alguém, ou é alguém que está usufruindo de um benefício previdenciário, seja o BPC, seja a aposentadoria do INSS. Significa que 44% dependem desses 100 que estão trabalhando. 100 sustentam 44. O que vocês acham que vai acontecer quando essa pirâmide ficar mais fit? Né? Vai ter mais gente dependendo e menos gente bancando a conta. Vamos dar uma olhada nisso, porque os números não são bonitos. Mas guarda esse número aqui, tá? Você tem 66,8 milhões de idosos e crianças. E 24 milhões de idosos, aí, mais ou menos. Vamos guardar esse número e vamos ver um pouquinho. No mercado de trabalho, a gente tem alguns conceitos que é importante a gente entender. E, como eu disse, você não pode dissociar a previdência do mercado de trabalho, porque previdência é uma consequência do que acontece ao longo da sua vida, certo? Muita gente fala assim, tem fraude nessa estatística aí de desempregados, porque
tem um monte de gente que está no Bolsa Família, um monte de gente que está nisso, como é que você pode medir? Tem fraude nessa estatística? Não, é o que às vezes as pessoas não entendem muito bem o conceito do que está sendo dito. Você tem a população total do país. Tem uma parte dessa população que tem menos de 14 anos, está fora da idade de trabalhar. Né? E você tem uma galera que tem 14 anos ou mais. Pô, mas meu pai tem 96 anos, ele está nessa estatística? Tá, mas calma. Você tem população em idade de trabalhar, mas você tem as pessoas que estão fora da força de trabalho. Quem está fora da força de trabalho é porque já está aposentado, já são idosos, etc. E tem as pessoas que estão na força de trabalho. Aí você tem as pessoas ocupadas e as desocupadas. Então, aqui você tem as pessoas que ou estão fora da força de trabalho, porque já têm uma idade avançada, ou porque realmente não estão trabalhando nem procurando emprego. Essas pessoas não estão na força de trabalho. Pode ser um estudante. O estudante não está procurando emprego, ele está na escola, na faculdade, não quer trabalhar. Pode ser uma pessoa que está num programa de assistência social. Pode ser uma pessoa que está afastada do mercado por invalidez, permanente ou temporária. Que essas pesquisas, elas veem exatamente aquele volume de pessoas que estava naquela semana da estatística. Então, vamos trabalhar um pouquinho todos esses números. O que isso significa? Agora que a gente entendeu o conceito, vamos ver quantos são. Né? Em 2024, na última PNAD contínua, tinha 217 milhões e meio de pessoas no nosso Brasil. 176,8 tem 14 anos ou mais. Então, em tese, idade de trabalhar. Mas aí você tem 66 milhões fora da força de trabalho e 110 na força de trabalho. Ou seja, dos 217, tem 110 milhões na força de trabalho. Tá? 103 estão ocupadas. 6,8 estão procurando emprego. E olha que nós estamos num momento da história da população em que o desemprego está entre os mais baixos níveis que a gente já experimentou. Esses 103 milhões aqui de pessoas ocupadas não são trabalhadores bonitinhos, de carteira assinada. Não é bem assim que funciona. Vamos ver como é que está isso. Dos 103 milhões, você tem 53 milhões no setor privado. Mas, atenção, só 40 com carteira assinada. Tem muita gente no setor privado sem carteira assinada. Aí você tem 12,8 milhões no setor público. E tem 40 milhões no total de informais. Esses números não se somam, não, porque eles têm algumas distorções que eu vou explicar. Você tem 40 milhões de pessoas no setor privado de carteira assinada, 12 milhões de pessoas do serviço público, e nesses 40 milhões aqui de informais, você tem esses 10, esses 13 milhões aqui, que tem essa diferença, mas também você tem o autônomo, o motorista do Uber, o vendedor de picolé na praia, todo esse pessoal que dentro da sociedade não está contribuindo com a Previdência. Então, veja bem, efetivamente, contribuindo para pagar os benefícios daqueles 24 milhões de idosos, você tem 63 milhões de pessoas. É quem contribui com a Previdência. Agora, vamos dar uma olhada nesses números. Se eu tenho um total ali de fora da força de trabalho, né, como eu falei aqui, ó, pessoal que estava fora da força de trabalho, 66 milhões, e eu tenho 24 milhões de idosos, eu tenho 42 milhões de pessoas em idade de trabalhar fora da força de trabalho. E eu tenho 40 milhões de informais. Então, dá quase 82 milhões de pessoas que, de alguma maneira, estão fora do sistema previdenciário. Só que o que acontece nas regras previdenciárias de hoje, no Brasil? Se você trabalhou a vida inteira e contribuiu com o seu regime de previdência, principalmente regime geral, né, você vai chegar no fim da vida com uma aposentadoria próxima de um salário mínimo, já que o salário médio brasileiro está em R$ 2.500, o salário mínimo está R$ 1.500, ao longo da vida você vai ganhando mais, depois vai ganhando menos, você ganha um pouco mais do que o salário mínimo na aposentadoria.
Se você nunca contribuiu com nada, chega aos 65 anos de idade sem renda para sustentar, você entra no BPC, que é um salário mínimo. Então, se você contribuiu ou se você não contribuiu, você vai ter aproximadamente um salário mínimo. Significa dizer que esses 82 milhões de pessoas que estão aqui ali na frente vão ter um salário mínimo, pago pela Previdência Social, bancado por 63 milhões. A conta não fecha. Se a conta não fecha, como é que a gente fecha essa conta? Previdência é coisa de gente jovem. Comecem a fazer uma poupança. Eu tenho um desafio para vocês aqui. Todos nós vamos viver mais, correto? E o dinheiro da gente vai viver tanto quanto a gente? Então precisamos conversar, né? Vamos lá. O Banco Mundial fez um alerta essa semana. Se nada mudar na regra previdenciária brasileira, a idade de aposentadoria em 2040 tem que ser de 72 anos, em 2060 tem que ser de 78 anos. É. Tá divertido. Tá divertido. Gente, da Constituição de 88 para cá, tivemos 7 reformas previdenciárias que trataram de previdência. Alguém pode dizer alguma que aumentou algum benefício para alguém? Então, como você percebe, o caminho das reformas previdenciárias é de diminuir direitos e diminuir benefícios. Talvez a mais impactante foi a última, que é a 103. E já está se falando de uma nova reforma. A 103 deixou de fora estados e municípios. Ela incluía, inicialmente, na tramitação no Congresso, estados e municípios saíram da reforma e ganharam a liberdade para fazer coisas diferentes. Isso já está sendo questionado. Então, provavelmente, virá uma nova reforma aí que vai abranger de novo todo mundo. Porque se não fizer nada, ninguém se aposenta mais. A verdade é essa. E lembrem-se, seja como for, o estado de bem-estar social do país, ele é pago por quem paga imposto. Se ele é pago por quem paga imposto, e a gente viu ali que a quantidade de pessoas que contribuem diretamente com a Previdência Social está diminuindo cada vez mais, não será sustentável. Em não sendo sustentável, como é que você resolve esse problema? Você tem 3 pilares na Previdência: o regime geral, o regime próprio e o regime complementar. Esses 2 são de filiação obrigatória. Esse aqui é privado e facultativo. Esses 2 são públicos, esse é privado e facultativo. Eu não vejo como esse não se torne também um regime obrigatório e público. Não tem como. Se você não começar a fazer um processo de financiamento da Previdência por capitalização individual, isso vai ser muito difícil de sustentar. Vou dar um exemplo para vocês. Quem tem segregação de massas aqui no município, por favor? Poucos. Poucos. O que acontece? Se você não faz nada, não coloca a segregação de massa, a repartição simples vai estar absolutamente inviável por aquela figura da pirâmide que eu mostrei ali. Vai ter pouca gente para pagar os impostos que vão sustentar aquilo. A segregação de massa é uma pirâmide, é um esquema de pirâmide. Pensa comigo aqui. Se as alíquotas são aproximadamente 30%, patronal mais servidor, vamos fazer uma conta? Cada 10 trabalhadores ativos pagam 3 aposentados. 30%, né? Esses 10 se aposentando, você vai precisar de 30 trabalhadores. Esses 30 se aposentando, você vai precisar de 90 trabalhadores. Então, ela é exponencial. Se você não fizer nada e continuar no sistema de repartição simples, você simplesmente não vai ter quem
pague, porque não vai ter servidor entrando para poder financiar. E aí o tesouro do município, do Estado, do país, vai ser constantemente pressionado a pagar essas aposentadorias. Por isso é que está dizendo que vai ser 70 anos, 78 anos, porque não vai ter dinheiro para pagar. Agora, vamos olhar para a segregação de massa. A segregação de massa, ela tem um processo muito inteligente. Você separa um pessoal, coloca esse pessoal fazendo uma poupança para financiar a sua própria aposentadoria. Tem um custo de transição elevado, porque você corta o pacto entre gerações. Que pacto é esse? Quem trabalha hoje paga a aposentadoria de quem já está aposentado. Então, os novos bancam as gerações antigas. Esse é o pacto geracional. Só que, como esse pacto está sendo automaticamente rompido por um fenômeno que eu acho difícil de explicar, que é exatamente essa redução da natalidade, essa crise demográfica, ele se torna insustentável. Gente, só uma parte nesse processo. A preservação da espécie, ele é um instinto mais forte do que a preservação da própria vida. Quem é pai, quem é mãe, diz assim, eu dou a vida pelo meu filho. Isso significa que você coloca a sua própria vida num segundo lugar em relação à preservação da espécie. É um instinto natural de todas as espécies. E aí, o que nós estamos hoje, enquanto sociedade, no mundo, criando? Um suicídio coletivo. Pensa bem, se você está diminuindo a quantidade, eu vou chamar a atenção para esse ponto, que talvez as pessoas não estejam vendo a gravidade disso. O que é o PIB? O PIB é a quantidade de coisas que as pessoas produzem no intervalo de tempo. Certo? Então, se você tem 100 pessoas produzindo uma coisa por pessoa durante o ano, você vai ter um PIB de 100 coisas. Se você coloca mais gente todo ano no mercado de trabalho, e cada pessoa produzindo uma coisa, você vai ter mais coisas produzidas. Então, quanto mais trabalhadores entram no mercado, sem mudar a produtividade do trabalhador, aumenta o PIB. Então, quando você aumenta a produtividade, melhor ainda, o PIB aumenta 2 vezes. Ele aumenta porque está entrando gente e aumenta porque está aumentando a produtividade. Agora, se você tem menos gente nascendo, o que vai acontecer com o mercado de trabalho? Ele vai começar a diminuir. Vai começar a ter menos gente entrando no mercado de trabalho. O que vai acontecer com o PIB? O PIB vai cair. Então, a gente vai começar a ter PIB em queda de maneira irreversível, a não ser que a gente aumente exponencialmente a nossa produtividade. Então, a gente tem que ter investimento em qualificação de maneira muito pesada para conseguir atenuar a situação previdenciária. Novamente, previdência está intimamente ligada ao mercado de trabalho. Você não tem como dissociar essas coisas. Então, eu não vejo como, não há meios de o sistema previdenciário, o estado de bem-estar social brasileiro se manter sem que o regime complementar se torne um pilar de financiamento público da Previdência. Então, o processo de capitalização na segregação de massas, ele ainda que seja uma boa ideia, ele ainda não é completo. Porque, veja bem, quando você está com um grupo de pessoas que coletivamente poupam para financiarem os seus benefícios, você tem como base de contribuição um valor definido. Significa que você vai poupar aquela alíquota do que você ganha. Só que lá na frente, quando você tiver o seu benefício de aposentadoria, ele também é um benefício já definido, que vai ser calculado de acordo com a regra previdenciária. Então, você está financiando um benefício definido com uma contribuição definida. É por isso que todo ano você tem que fazer um cálculo atuarial, porque dá problema. Quando você está no universo de previdência complementar, alguém aqui tem uma previdência complementar, seja privada ou pública? Alguém tem? Quando vocês fizeram esse plano de previdência complementar, vocês fizeram provavelmente numa modalidade de contribuição definida. O que significa isso? Quanto é que você quer poupar? Então, você define a contribuição que você quer poupar. Quanto você vai conseguir lá na frente? Não sei, quanto der. Eu vou poupando, a depender do valor que eu conseguir lá na frente, eu vou saber quanto é que eu vou poder ganhar por mês. Você está fazendo uma poupança. Se você dissesse o contrário, não, eu quero ganhar 15 mil por mês a partir dos 65 anos de idade. Quanto é que você tem que poupar hoje?
quanto tiver que ser. Porque se você não juntar esse valor, você não vai atingir o seu objetivo. Então, veja, ou você define a contribuição, ou você define o benefício. Na capitalização, no fundo previdenciário, você está definindo as duas coisas ao mesmo tempo. É uma gangorra que você está empurrando dos dois lados. Por isso é que você, todo ano, tem que fazer esse cálculo atuarial e revisar essa condição, e geralmente dá déficit. Não tem segredo, é matemática. Se você não criar uma previdência complementar de capitalização individual, você não vai resolver o problema atuarial. Por isso é que eu digo, o futuro da previdência está aqui. É muito difícil sair disso. Então, como é que a gente resolve isso? O quanto antes. Você tem duas alternativas. Ou você vai na metodologia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou você é proativo. Você toma uma posição, você vai e começa a sua poupança, porque previdência é coisa de gente jovem. Você estabelece no seu município um processo de previdência complementar para garantir, pelo menos para o seu servidor público, que ele não vai estar sujeito àquela situação lá na frente. E, gente, servidor público somos nós, tá? Não são eles, somos nós. Então, essa situação dos 72, 78 anos vai atingir a gente, não vai atingir os outros, não. Não sei se vocês conhecem aquela definição da diferença entre crise econômica, recessão econômica e depressão econômica, né? Crise econômica é, estão perdendo os empregos. Recessão econômica é, meu amigo perdeu o emprego. Depressão econômica é, eu perdi o emprego. Então, quando acontece com a gente, é que a gente se dá conta. E aqueles dados vão acontecer com a gente, não são com os outros. Então, você não pode entrar no deixa a vida me levar. Você tem que chegar e ser proativo com o seu futuro, com a formação da sua poupança, que é aquilo que vai garantir que o seu dinheiro dure tanto quanto você. Porque nós vamos viver mais. E o dinheiro da gente tem que viver o quanto a gente viver. Não tem alternativa, não tem quem banque o estado atual. É uma realidade dura, mas que a gente tem que enfrentar. Bom, como é que a Previcom pode ajudar vocês nesse processo? A gente está aqui para isso. Tá? Não por acaso, nós estamos em conjunto com a Márcia aqui nessa palestra. Nós temos um propósito. Quando a Previcom está toda renovada, tem uma nova diretoria que tomou posse meados do ano passado, então nós tivemos que ressignificar a entidade para continuar a dar a ela esse ritmo de crescimento que ela teve por ter sido a primeira entidade do país de previdência complementar voltada para o servidor público. Nós somos mais antigos que a FUNPRESP, nós somos os primeiros do mercado. Então, nós tivemos que fazer uma revisão daquilo que a gente tinha, e eu tirei esse negócio de missão, visão, nós decidimos acabar com isso, porque isso limita aquilo que a gente quer ou que a gente é. Quando você tem um propósito, é muito claro se qualquer coisa que você está fazendo está alinhada ou não está alinhada a esse propósito. O nosso propósito é levar a prosperidade ao servidor e seus familiares e o equilíbrio atuarial aos nossos entes patrocinadores. Significa dizer o seguinte, eu estou aqui hoje nesse processo aqui com vocês. Eu estou cumprindo o meu propósito? O que eu me pergunto? Bom, eu estou ajudando os servidores a entenderem um caminho de prosperidade. Então, sim. Eu estou ajudando os entes patrocinadores a melhorarem o seu equilíbrio atuarial. Então, sim. A minha presença aqui está alinhada com o propósito da entidade. Mas isso pode ser feito não só por mim, qualquer pessoa dentro da Previcom que senta para trabalhar e fazer alguma coisa, pode perceber se ela está criando valor ou não está criando valor. Simples, porque ela tem que perguntar, isso gera prosperidade? Isso ajuda no equilíbrio atuarial? Então, você consegue um alinhamento institucional para você saber qual é o papel que você tem que cumprir. É melhor do que você desenhar aquela missão de ser uma empresa que gere planos. Isso não dá para a gente a percepção que a gente precisa ter. E o nosso processo é esse. A gente está aqui com esse propósito. Bom, nós temos os nossos valores, confiabilidade, segurança, equidade, inovação, e principalmente inovação. A nossa estratégia é simples, mas não é simplória. São novos produtos, novos serviços para novos clientes. Significa que a gente não está olhando só para quem ganha acima do teto,
A gente está desenvolvendo soluções que a gente vai apresentar em breve para quem ganha abaixo do teto, tem incentivos para deixar de ser um devedor quanto mais e se tornar um poupador quanto mais. Porque hoje a realidade do servidor que ganha abaixo do teto é ele deve. Ele tem consignados, no plural, e ele deve. E a margem dele está geralmente tomada. Como é que você pega uma pessoa que está com a margem tomada e consegue transformar essa pessoa num poupador? Aguardem e verão. Cenas dos próximos capítulos. Não vou dar spoiler. Vamos lá, um pouquinho da nossa atuação. Nós estamos em 5 estados, 29 municípios e contando. Fabiana, quantos estão no pipeline? Mais de 40 municípios vão entrar nas próximas semanas para essa lista de 29. Tá? Hoje, 4 bilhões e 100 milhões sob gestão. 54.955, desculpa, 6, desculpa, 7, desculpa, 8, e contando. E nós temos os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia. E alguns também já em conversa com a gente. O Marcelo Akiyama, por exemplo, aqui, ele é chefe de gabinete do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores de São Paulo. Em conversa, outro dia, nós dois fizemos um levantamento estarrecedor. Há somente no Executivo do município de São Paulo, 13 mil pessoas, 13 mil servidores que entraram depois da instituição. Não, mas... Não, ao contrário, a gente vai ter o apoio dela. 13 mil pessoas, Márcia, que entraram depois da Previdência, ganham acima do teto e não aderiram ainda. De quem é a culpa? Eu não boto culpa em ninguém, eu chamo para mim. A Previcom não foi lá e não regimentou esse pessoal adequadamente durante a pandemia. Silvio, eu posso interromper um minutinho você? Por favor. Na verdade, se eu pudesse ser mais 5 minutos, que eu acho que com certeza deve ter perguntas. Tá, eu estava seguindo o tempo aqui, mas eu acelero. Tá bom. Tá, eu estava aqui no reloginho está me dando 11, mas eu acelero aqui, em função das perguntas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um arrastão. Desses 13 mil, 8.500 são professores. Então, e não é uma realidade só do município de São Paulo, é uma realidade geral. Então, nós precisamos da parceria dos gestores públicos para assegurar esse direito. Me diga uma coisa, alguém aqui consegue fazer um investimento que dá 100% em D0? A Previdência Complementar é um investimento que dá 100% em D0, porque quando você investe 10, o gestor colocou outros 10. Porque a alíquota é paritária. Então, sobre aquilo que você ganha acima do teto, você vai aportar no fundo de previdência aquela alíquota. Imediatamente, o município ou o Estado aportou o mesmo valor. Então, em D0, você já ganhou 100%. E a pessoa não está inscrita no plano de previdência, gente. Eu não consigo entender isso. Então, você tem, como a Márcia falou, municípios sem lei aprovada, com lei, mas sem entidade gestora, e com a FPC contratada, que tiver interesse pode fazer a transferência de gestão. Rapidamente os números, nós tínhamos aqui 220 municípios, desses 220 municípios com a RPPS, o seu número está 221, o nosso está 220, enfim. Aqui a gente tem 217, o seu tem 218, é só um detalhezinho de base. E aí, é porque era o Estado? Você considerou? Então está certo. Aqui eu estou falando só de municípios mesmo, então os números estão certinhos, estamos na mesma base. 114 estão aprovados pela Previ, que significa dizer o quê? Que tem 93 aqui que não estão com a Previdência encaminhada. Desses 93, 40 estão aqui conosco no Congresso hoje. Tem 40 nessa situação aqui. Nesse gap aqui, 40 aqui. Por favor, gente, nosso stand está à disposição de vocês para a gente resolver esse problema. 28 desses 114 já estão conosco. Tá? Vamos lá. Como é que vocês fazem isso? Tem 3 opções. Ou o município, o ente público, monta um processo seletivo, ou eles montam isso compartilhados, ou trabalham num processo que é igualzinho uma ata de registro de preço. Nós já temos um município que já fez o processo de adesão,
E tudo o que vocês precisam fazer é aderir a este processo de adesão. E, em média, leva 30 dias e vocês estão com o regime de previdência complementar implementado no município. Optando pelo aproveitamento do processo seletivo, em aproximadamente 30 dias, a situação previdenciária do município está regularizada. Qual é o município que a gente fez? Itapecerica da Serra levou 3 semanas. São José do Rio Preto é o município com o qual a gente está usando o processo ao qual vocês podem aderir. Em 3 semanas, Itapecerica da Serra resolveu o problema. Então, dica também, para que todos possamos entender um pouco melhor. A área da Márcia fez um trabalho primoroso com esse guia da Previdência Complementar lá no Ministério. Tem o QR Code dele aqui, para vocês acessarem. Importante o trabalho, tem o panorama do regime, os procedimentos e recomendações que vocês precisam adotar, como é que você acompanha o regime depois da implementação e até modelos em anexo, para que vocês possam implementar. Nós também oferecemos esses mesmos modelos em anexo. Aqui na Previcom, se você entrar, previcom.com.br/como contratar, vocês vão ter tudo pronto. Tá? Aqui, esse QR Code, vocês podem começar por ele. Não sei se vocês sabem quem foi Eloy Chaves. Eloy Chaves foi o criador da primeira lei de previdência no Brasil. É chamado de pai da Previdência. Aqui a gente faz uma provocação para que os gestores públicos atuais sejam também os pais da Previdência no município de vocês. Gente, muito obrigado pela atenção. Desculpem as notícias graves, mas estamos à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado pela palestra, pela provocação e esclarecimentos. Vamos aproveitar os 10 minutos para pelo menos umas 2 perguntas, né? Então, quem tiver alguma pergunta, o microfone está à disposição. E quem... Bora, gente. Não é possível que eu tenha explicado tão bem que não tenha dúvida. Vamos lá. Os palestrantes são bons mesmo. Estou fora, a turma. Não, e quem tiver com vergonha e quiser perguntar lá no atendimento do Ministério, nós vamos estar lá. Não existe hipótese de você acabar com o INSS. Não é isso. É como é que você financia os benefícios do INSS. Hoje, o INSS financia os benefícios no sistema de repartição simples. Significa que ele precisa que continue aquela pirâmide de pessoas entrando. Senão, ele não vai ter dinheiro. O déficit da Previdência, hoje, já é de 380 bi. Falta 380 bi de receita para financiar os benefícios já pagos. Se você tem cada vez menos gente entrando e cada vez mais gente se candidatando a benefício, só vai aumentar esse déficit. Por isso é que essas idades têm que subir, se você não mudar a regra. Agora, se o INSS passar a ser um gestor que usa o financiamento individual como parte do processo de construção da sua aposentadoria, ele não vai dar conta. É como você financia. Eu não estou entrando no processo da entidade gestora, e muito menos isso significa acabar com o INSS. Significa que, no modelo atual, o INSS não vai conseguir bancar os benefícios previdenciários. Porque, como eu disse, se você contribuiu a vida inteira, você se aposenta com um pouquinho mais de um salário mínimo. Se você nunca contribuiu, você vai ganhar um BPC de um salário mínimo. E tudo isso recai em cima do orçamento da Previdência. Assim, eu não sei o que é acabar com o INSS, mas o regime geral de Previdência já acabou. Ele só não caiu. Mas do jeito que está... Não sei se vocês percebem, mas o governo federal falou que o orçamento de 2027 já não para de pé.
2027. Significa daqui a 2 anos. O orçamento público de daqui a 2 anos já não é sustentável. E aí? O futuro chegou. E não é mais como era antigamente. Vamos lá. Então o pessoal está indo embora, né? Gente, vamos terminar aqui a nossa palestra. Vocês podem direcionar perguntas tanto para a Márcia quanto para o Silvio depois nos estandes, né? Na área de atendimento do Ministério e no estande da Pré-Vicom. Muito obrigado aos palestrantes, né, pela palestra, pelo tempo disponibilizado aqui com a gente, pela atenção. E aí, com isso, eu encerro essa palestra, né, e agradecendo ambos pela apresentação. Muito obrigado.